as estratégias de ESG, elas têm impactos positivos nessa instância das grandes empresas que acabam justamente provocando isso, né? Mas o produtor rural ele também pode adotar boas práticas de ESG, por exemplo, recuperação de mata ciliar, recuperação de pastagens degradadas, né? Eventualmente uma recuperação de uma reserva ambiental, por exemplo, uma área de preservação permanente, não é? E a própria questão de uso adequado, de conservação do solo, também evitando erosão, integração lavoura-pecuária-floresta. Como você enxerga justamente essa participação, essa atuação do pequeno produtor em relação às práticas de ESG, Roberto? Pô, muito bom, Harbis. Então, bom, os pequenos. Esse até quando você traz esse ponto, né, às vezes fala assim, e esse G é para quem, né? É só para o grande, é para o pequeno, é para o médio, é do pequeno ao grande, né? Esse não tem, não faz nem sentido a gente, né, falar, não, isso é algo só para o grande, até porque, né, como eu comentei um pouquinho como comentei anteriormente, desde pequeno, médio, grandes produtores, uma Natura, como você tem aqui, compra também de pequenos e outras indústrias. Os produtores, né, temos os benefícios, essa adequação, primeira adequação dos que você citou, né, Herbes, a questão de cuidado de mata ciliar, APP, tem uma questão de compliance, né, de atendimento da legislação, algo que é importante, mas também passa por ele ter os serviços ambientais são gerados por essas matas, as matas ciliares, por exemplo, né? Do ponto de vista do equilíbrio da sua propriedade, em termos de recursos hídricos, contenção de erosão. Quem sabe que manter a APP, reserva legal, né, as áreas de preservação permanente, essas reservas legais, traz um equilíbrio maior em termos até de controle de pragas e doenças. Então, na medida que um produtor ele investe também na sua adequação ambiental, né, se fala muito de adequação ambiental, que é uma parte do E, do ESG, né, da parte ambiental, ele primeiro está reduzindo o seu risco de sofrer aí com, claro, né, com numa fiscalização ter uma multa, ser penalizado, ou perder o acesso a crédito, né, não entrar em algumas políticas públicas. Segundo esse benefício, serviços ecossistêmicos gerados, né, como se citei aqui, né, a qualidade e quantidade de água da sua propriedade está diretamente relacionado à quantidade de vegetação nativa que ele mantém, o equilíbrio, né, de toda a flora e fauna e que vai rebater diretamente em um menor uso, muitas vezes, de agroquímicos, à medida que tem uma exposição menor a pragas e enfermidades à plantação. E, por fim, queria destacar Herbert, sua pergunta é super bacana, que a gente, né, quando fala no ambiental, o pessoal fala, puxa, é gasto, sim, não é simples, né, ninguém está achando que eu valorizo muito o produtor, porque é bastante desafiador, mas tem um benefício muito bom que já vem aparecendo e o ESG ajudou muito em, por exemplo, ter créditos com um juros menor. Isso é dinheiro na mão, né? Então tem alguns bancos, inclusive bancos privados. Um exemplo, né? Gosto de trazer alguns exemplos aqui para não ficar não ficar falando, mas na prática. Rabobank, por exemplo. Rabobank é um banco que ele leva em consideração, como todo banco, leva o tamanho do risco, né? Quanto menor o risco do empréstimo, menor os juros. Até aí tranquilo. Quando vai avaliar os juros, o risco, é claro, vai considerar a capacidade desse produtor de, de pagar, né, por esse empréstimo. Vai entrar questões, né, relacionadas à própria cultura, questões de mercado, questões de riscos climáticos, muito bem, mas vai entrar também a capacidade de gestão desse empreendimento e em que medida ele está menos vulnerável a ter problemas, por exemplo, legais, problemas trabalhistas ou problemas com os órgãos ambientais. Por quê? Porque imagine uma situação em que
uma propriedade tem trabalhadores e ele não é muito cuidadoso com as questões trabalhistas e sofre uma visita do Ministério do Trabalho e é pego, né, com a sua equipe com trabalho análogo à escravidão e ele entra na lista suja das empresas com trabalho análogo à escravidão e sofre multa e muitas vezes embargo, ou na questão ambiental, idem, né, uma fiscalização e percebe que há irregularidades, ele desmatou uma área de forma irregular, não recuperou uma área como deveria. O que isso vai impactar no negócio dele? Vai gerar um custo, pode travar o negócio e vai reduzir a chance dele pagar. Então, os bancos percebem isso e isso vai estar relacionado diretamente com o tamanho dos juros, período de carência e juros. Então, um empreendimento que tem o ISG, e aí o pequeno, médio, produtor se beneficia muito disso, quando ele tem uma política, que ele tem as questões ambientais e sociais, e a governança, que é o que assegura que isso, né, todas essas questões ambientais e sociais estão asseguradas de forma sistêmica, ele tem consegue esse recurso a um valor menor, e isso diretamente aumenta a viabilidade do negócio, né? Então, esses são exemplos bastante interessantes de como a ISG e cuidar das questões sociais, ambientais e governança, né, diretamente significam uma viabilidade, uma melhor viabilidade do negócio, inclusive para pequenos e médios. Perfeito, Roberto. Então, o investimento em capital natural, além da contribuição à natureza, tem também como contrapartida benefícios financeiros ao produtor que talvez ele não enxergue num primeiro momento, de imediato, ou talvez até enxergue no caso do crédito, né? Mas até as boas práticas vão tendo uma repercussão positiva ao longo do tempo, né?